Boa noite a todos. Nós estamos aqui começando uma live. Hoje o nosso convidado especial é o Roger Dresch. Roger Remy Dresch, um farmacêutico que já há muito tempo trabalha com as PICs, especialmente com os fitoterápicos, as plantas medicinais. E eu tenho o prazer de trazê-lo nessa live, porque além de ser meu amigo, já há muito tempo, é uma pessoa que eu acho muito competente, né, no que trabalha, no que se dedica, e eu vou passar a palavra para o Roger, então, para ele nos falar um pouquinho sobre a sua pessoa. Ele está falando lá de Porto Alegre, né, Roger? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Gilberto. Exatamente, de Porto Alegre. Eu quero agradecer ao Gilberto e toda a equipe dele que organizou essa live pelo convite que me foi dado. E então, meu nome é Roger Remidez, como o Gilberto falou. Eu sou farmacêutico. Esse ano eu fiz 25 anos de formatura, o tempo passa. E eu trabalhei em várias áreas no âmbito farmacêutico, trabalhei um pouco em indústria farmacêutica, um pouco em indústria de alimentos, mas a minha paixão sempre foi as plantas medicinais. O Gilberto conhece onde eu comecei a minha vida, na infância, um lugar onde tem muita natureza, muitas plantas, então desde o início eu tinha as plantas como minhas amigas do dia a dia, eu brincava com as plantas. Então, fiz farmácia, não vi a hora de fazer a disciplina de farmacognosia, que é a disciplina de plantas medicinais. Eu me realizei quando fiz a disciplina. E durante a graduação, eu tive o privilégio de participar da elaboração de 3 monografias da Farmacopeia Brasileira, 4ª edição. E foi um trabalho muito bonito e me honrou muito poder participar e colaborar nesse âmbito a nível de Brasil, já que a Farmacopeia é o nosso compêndio oficial. E depois eu fiz ênfase em indústria de alimentos, e assim eu fui aumentando o meu nível de conhecimento em várias áreas, né? Depois eu fiz pós-graduação e no meu pós-doc eu trabalhei com plantas medicinais de novo. E antes do meu pós-doc e do mestrado e doutorado, eu trabalhei no laboratório de fitoterápicos. Então, ali eu também conheci muitas plantas, que na graduação a gente só via o nome científico, o nome popular, e eu tive a oportunidade de conhecer a planta mesmo, né, como é que ela era, de morfologia. E depois da minha pós-graduação, eu tive a satisfação de via editais, entrar como consultor na Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, na política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, eu estou nessa política como consultor desde 2014, e o meu trabalho muito gratificante. Nós trabalhamos com implementação de política pública. Eu acho que também esse foi um grande motivo que o Gilberto me chamou hoje, por eu participar dessa questão de gestão. E o meu trabalho é extremamente dinâmico, cada dia é um dia, nunca se sabe o que aparece de demandas. Então, resumidamente, o meu trabalho se resume a auxiliar municípios e as coordenadorias regionais de saúde do Estado que queiram implantar fitoterapia no SUS. E nós realizamos vários cursos de capacitação, e vários desses cursos eu também participo como professor convidado para auxiliar nessa capacitação dos servidores do Estado. Então, o último curso que nós fizemos foi de farmácia viva, era um curso só para farmacêuticos, vieram farmacêuticos de todo o Estado. Foi muito rica a troca de experiências. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do país com mais municípios que foram contemplados e que ganharam editais do Ministério da Saúde na área de
de assistência farmacêutica e arranjo produtivo local em plantas medicinais e fitoterápicos. Nós só perdemos de Minas Gerais. Então, nós temos aqui um grande potencial e agora nós estamos auxiliando esses municípios para que eles sigam as normas federais da farmácia viva, e nós estamos também dialogando junto com as vigilâncias sanitárias locais para que esses projetos tenham já o aval da vigilância junto, que é algo também inovador. E isso está sendo muito gratificante. Também eu participei da elaboração da Replame, Relação Estadual de Plantas Medicinais, de interesse do SUS do Rio Grande do Sul. Nós somos o segundo estado do país que tem Replame, o primeiro foi o Ceará, que é o berço das farmácias vivas. Esse trabalho foi da minha autoria, durante 3 anos eu fiz esse trabalho, muito gratificante, está na página da Secretaria, para quem quiser consultar. Então, as plantas agora são o meu dia a dia, né? E o meu trabalho me gratificou muito na Secretaria como consultor. E espero continuar um bom tempo lá ainda. E da minha parte, seria essa apresentação. Por aí. Roger, nessa apresentação, você comentou de algumas coisas que nós vamos falar hoje. Farmácia viva, né? Vigilância sanitária. Muitas pessoas aqui que estão conosco na live não sabem o que é uma farmácia viva, o que é vigilância, né? Mas vamos começar comentando o ano de 2006, o ano que se implementou as PICs. Muitas pessoas também estão aqui na sala conosco, estão curiosas em saber o que são PICs, né? Que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Nós dois estivemos no Rio de Janeiro, não faz muito tempo, no Encontro Nacional das PICs. Internacional. Internacional, é verdade. E que, inclusive, ampliou, né, para 29 PICs. Muito. Vamos falar um pouquinho sobre as PICs? Pode Sim. falar para nós? Fala. Eu atualmente digo que eu sou professor das PICs e das PUNCs. Mas as pessoas, assim como os governos, em geral, eles não sabem o que são PICs, apesar de nós termos uma política implementada no Brasil desde o meio da década passada. Tá? Vamos falar, então, sobre isso? PICs, primeiro? Tá bom. As plantas medicinais, elas estão incluídas nas PICs, né? Então, o que são PICs? São práticas integrativas e complementares em saúde. Essa é a denominação que se dá no Brasil. Mas a Organização Mundial da Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, elas dão o nome de medicinas tradicionais, complementares e integrativas, mas é a mesma coisa, tá? E naquele ano de 2018, lá no Rio de Janeiro, além de aumentar o plantel de terapias dentro do rol das PICs que o Ministério da Saúde reconhece, foi mudado o nome PICs para, que antes era práticas integrativas e complementares. E a partir daquele momento, em virtude do Brasil ser o país do mundo com mais implantação prática de PICs no serviço público de saúde, em homenagem ao Brasil, eles passaram, então, a colocar no nome internacional medicinas tradicionais complementares e integrativas, que antes não tinha integrativas, né? Uhum. E aqui no nosso país passou a ser práticas integrativas e complementares em saúde, porque antes era só práticas integrativas e complementares. Então, o ano de 2018 foi um marco muito importante e também aumentou o número de PICs que o Ministério da Saúde reconheceu como podendo ser aplicados no SUS. Vamos falar sobre esse reconhecimento do Ministério da Saúde. Lá em 2006, foi uma luta muito grande de várias pessoas em vários anos anteriores, do século passado ainda, né? Que as pessoas queriam. Vamos dar exemplo dessas PICs. Tá. Então, 2006 iniciou
oficialmente as PICs pela publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E no mesmo ano foi publicada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, 2006 foi um ano muito marcante, né, no Brasil nesse sentido. Então, em 2006, iniciou com a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social, crenoterapia, que são as águas minerais, e antroposofia. Então, essas foram as primeiras práticas lá de 2006. Depois, em 2017, entraram mais 14 práticas reconhecidas pelo Ministério. Entrou a arte-terapia, o Ayurveda, a biodança, a dança circular, a meditação, a musicoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia, o reiki, a Shantala, a terapia comunitária integrativa e o yoga. E em 2018, lá naquele evento que eu e o Gilberto estivemos no Rio de Janeiro, no Congresso Internacional, entraram mais 10 PICs, que foi a aromaterapia, a apiterapia bioenergética, a constelação familiar, a cromoterapia, que é o tratamento com as cores, a geoterapia, a hipnoterapia, a imposição das mãos, a ozonioterapia e a terapia de florais. Então, nós temos, no momento, 29 práticas reconhecidas no Brasil pelo Ministério da Saúde. E eu não sei, eu posso dar um conceito que o Ministério da Saúde colocou na página das PICs? Claro, claro. Então, eu vou dar uma lida aqui, tá? O Ministério da Saúde diz o seguinte, e depois, em cima desse conceito, que é muito importante, eu vou desmembrar ele em duas partes, tá? Então, lá diz o seguinte, o campo das práticas integrativas e complementares contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos. Olha só, eu falei sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, são duas coisas distintas, que agora eu vou explicar, né? Que envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde. Então, vejam, as PICs buscam não só o tratamento de doenças, mas também a prevenção. Isso é muito importante. Por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora. Então, tem esse acolhimento do usuário do SUS. Ele é ouvido e, em cima da sua demanda, pode ser ofertado uma PIC, que é conforme a situação dele naquele momento. Então, acaba dando um vínculo terapêutico com o usuário do SUS e uma integração do ser humano. Então, as PICs são integrativas por esse motivo. E integração do ser humano com a sociedade e com o meio ambiente. Isso é muito importante. E, então, tem uma promoção global da saúde do indivíduo, também priorizando o autocuidado. O indivíduo também é responsável pela evolução do seu tratamento. Então, esse é o conceito geral. Então, eu não sei se eu posso agora falar dos sistemas médicos complexos, o que seria isso comparado com recurso terapêutico. Tá, pode sim, mas vamos falar um pouquinho mais antes sobre o que você falou aqui, tá? Nós temos as várias PICs e tem uma coisa que eu acho que é interessante nós destacar, que são complementares integrativas, né? Por exemplo, uma pessoa precisa ser cirurgiada da próstata, não adianta, ela vai ter que passar por uma cirurgia, né? É um nível de intervenção que nós temos que respeitar, é a cirurgia. Tem outros níveis que é a medicação, né? E tem, inclusive na medicação, nós podemos ocupar as PICs, com homeopatia, né? Com fitoterapia, ou então com outras práticas que o pessoal, até eu fiz essa semana, que é a das agulhinhas, né? Que a gente coloca agulha por tudo. Acupuntura. Então, e por incrível que pareça, assim, parece milagroso, sabe? É uma coisa que eu tava com um problema na coluna, Roger, essa semana, e eu fui num médico, e o médico fez uma aplicação
de agulhas, né, de acupuntura, simplesmente tirou a dor com a mão, né? Uma coisa muito impressionante. Então, eu queria comentar de que se nós tivermos a oportunidade de não tomar uma medicação, né, e fazermos alguma prática destas, do tipo das PICs, eu pessoalmente acho muito interessante. A grande questão das PICs, aonde que, o que ela contribui para o SUS, por exemplo? Vamos pegar essa parte. Tá. Como que as PICs vão contribuir para o SUS? Tá. Porque algumas pessoas me comentam isso. O que nós precisamos é de sala de cirurgia, o que nós precisamos é mais leito no hospital, né? Mas as PICs vêm na contramão, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Tá bom. Gilberto, você tocou num ponto muito importante. As PICs são integrativas e complementares. Então, nós temos a integralidade e a parte de complementar um tratamento de saúde convencional. Então, o sistema biomédico, que é o sistema atual vigente no Brasil, ele é o sistema convencional de saúde. As PICs são complementares. Então, infelizmente, tem muitas pessoas, inclusive pesquisadores de universidades renomadas no Brasil, que estão combatendo as PICs porque não entenderam ainda o objetivo delas. As PICs não vieram para competir com o sistema de saúde vigente, elas vieram para complementar. Isso é muito importante nós reafirmarmos aqui. Elas vieram para complementar. E a integralidade das PICs, eu resumiria em 7 dimensões. E isso também tem que ficar registrado. É a dimensão física, a emocional, a mental, a social, a cultural, a ambiental e a espiritual. As PICs englobam essas 7 dimensões, por isso que elas são integrativas, tá? E você falou a respeito do porquê no SUS. Então, hoje, curiosamente, me veio isso em mente. Eu acho que eu já estava conectado com você, né? Sem nós nos falarmos. Porque muitos que estão combatendo as PICs dizem que é um recurso mal aproveitado. E, na verdade, não é mal aproveitado. Então, eu quero aqui enaltecer o nome da Islândia Carvalho, que ela é a coordenadora do Observa PICs. O Observa PICs está vinculado à Fiocruz, tem uma página específica do Observa PICs, com muita informação de PICs lá, e a Islândia está fazendo um trabalho extraordinário de compilação de PICs a nível de Brasil, e ela também fez a questão do custo-efetividade das PICs, para provar que esse argumento de recurso que está sendo mal empregado não tem cabimento. Então, por favor, aqui, eu vou me permitir de ler alguns trechos de um artigo que ela escreveu sobre isso. Isso é muito importante para os gestores que estão nos ouvindo, para terem essa noção. Então, no ano de 2017, dos 33 bilhões repassados pelo governo federal para pagamento de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, somente 2,6 milhões foram destinados às PICs. Isso dá menos de 0,1%. É 0,000, é nada. Então, é um mínimo que está sendo usado dos recursos federais, e daí continua a fala dela. Além de representar uma parcela ínfima do orçamento repassado pelo governo federal, a implantação das PICs nos municípios tem registrado diminuição no uso de analgésicos, anti-inflamatórios e encaminhamentos para exames de alta complexidade. Ou seja, promove economia nas unidades de saúde, além de melhorias na qualidade de vida da população beneficiada. E ela encerra... Sim. Eu não vou te atrapalhar, mas eu acho que isso tem que ficar muito bem marcado. Sim. Tem um baixo investimento de menos de 0,1%, né? E faz com que as pessoas terminem com a questão de uso indiscriminado de analgésico, por exemplo. Isso.
além, Gilberto, dos vários exames que são prescritos pelos profissionais de saúde, que muitas vezes são desnecessários. E isso já tem dado do Ministério da Saúde provando que muitas vezes os procedimentos são desnecessários. E a fala da Islândia Carvalho encerra dizendo: pode-se concluir que o argumento de que as PICs são desperdício de dinheiro não se sustenta, tanto pela eficácia dos serviços, tratando dores emocionais e físicas, para gerar maior qualidade de vida para os pacientes, quanto pelos valores investidos. Acreditar e fazer crer que a implantação das PICs no SUS está retirando recursos de outras ações estratégicas é fruto de desconhecimento do orçamento do sistema ou de má fé de quem espalha tais inverdades. Então, agora eu vou dar uma opinião minha. Já é comprovado cientificamente que a maior causa dos problemas de saúde e das doenças é de fundo emocional. E como as PICs trabalham muito na questão emocional, a médio e longo prazo, o adoecimento e comorbidades, elas tendem a diminuir de forma significativa, Gilberto. Sim, e também, por exemplo, nós temos questões que são pouco exploradas ainda no Brasil, como a aromaterapia, e está mais que provado cientificamente o quanto contribui para a saúde de cada um de nós, né? Sim. E nós temos pessoas que estão muito bem preparadas em trabalhar com aromaterapia e outras tantas terapias, né? Como que temos as PICs. Então, esse ponto, primeiro, eu acho que a gente tem que sempre ressaltar muito, porque quem está à frente de uma secretaria, às vezes, não entende o que é uma PICs, o que são as PICs, né? Nós temos falado com algumas pessoas e isso vem com muita clareza, assim, as pessoas não sabem o que são PICs, mas são essas práticas, são práticas simples, que têm as suas singularidades, tem que ser um profissional, né, atrás, que esteja trabalhando. Com formação. Formação, né? Vamos pegar uma planta da nossa, já que é a nossa área, né, Roger? Plantas alcaloídicas, como, por exemplo, passiflora. Passiflora. Né? O que vai acontecer? A gente pode fazer o chá e não funcionar, porque está com a coleta não foi feita no período correto, né? Então, são questões, são detalhes, mas são detalhes muito importantes. E muitas vezes, Gilberto, a forma de preparo da planta também é errada. Isso vai fazer com que ela perca ou diminua muito o seu efeito terapêutico. Por isso que tem que ser um profissional que entenda. Sim. E eu também tempo de extração, se é quente ou a frio, né? Tem toda o alho a quente e a frio, tem que ser a frio, senão não consegue extrair a alicina. Mas tu estava falando, desculpa. Não, tudo bem. Eu também quero aqui exaltar que nós temos no Brasil o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. E quem preside ele no momento é uma pessoa formidável. E deixa eu achar aqui o Ricardo Gelman. O Ricardo Gelman é uma pessoa fantástica. E ele tá fazendo a diferença no Brasil. Então, junto com o Observa PICs, esse consórcio acadêmico estão fazendo um trabalho impressionante, porque eles estão buscando todas as publicações que existem, comprovando a eficácia das PICs. Então, eu vou comentar aqui com vocês que na plataforma do consórcio já tem mais de 1 milhão de artigos sobre PICs. Mais de 1 milhão, tá? E lá também tem mapa de evidências, ou seja, comprovação da eficácia e segurança das PICs. Então, esse comentário que as PICs não têm comprovação científica, quem diz isso não está informado em nada. Porque vamos falar da homeopatia, que é tão crucificada. Nós temos vários compêndios nacionais e internacionais científicos específicos de homeopatia. Como é que eles dizem que não tem comprovação científica? Não tem cabimento isso. Então, existe comprovação, é só buscar na literatura. Então, nós temos que afirmar aqui a importância das PICs e que elas têm comprovação científica, sim.
por isso que o Ministério da Saúde colocou no rol das PICs, porque tem comprovação. Não, mas às vezes é má fé mesmo, né? A pessoa não conhece, desconhece, e para não mostrar a ignorância no sentido de não saber sobre o assunto, atira para um vazio como este, né? Sim. Roger, agora vamos falar um pouquinho mais assim, como que as PICs estão, você está falando de Porto Alegre, né? Aí no Rio Grande do Sul, algum outro estado que você gostaria de ressaltar, se por um acaso aqui no Rio de Janeiro tem alguma novidade? Eu vou dar 2 exemplos de 2 cidades que já têm centros de PICs, que poderiam ser usadas como um referencial para algum gestor que queira implantar no SUS, no seu município, porque ele já tem um serviço estruturado. Então, em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, nós temos o Centro de Referência em PICs. E aqui eu vou ler as várias PICs que eles têm no município. Auriculoterapia, meditação, reiki, dança circular, antroposofia, massoterapia, arte-terapia, terapia floral, reflexologia, acupuntura sistêmica, quiropraxia, homeopatia e fitoterapia. Olha, tudo isso num município apenas. E daí, a homeopatia que eu quero explorar um pouquinho mais, porque muitos gestores, a homeopatia, para quem já fez um tratamento homeopático, eu desde os meus 5 anos de idade, eu me trato com homeopatia. Quero deixar aqui registrado, desde os meus 5 anos de idade. As consultas, elas são mais demoradas, em torno de 1 hora e meia. Então, muitos gestores reclamam, nossa, mas para nós implantarmos essa prática de saúde no nosso município, nós vamos atender poucas pessoas por dia. E muitas vezes isso é um argumento para eles não inserirem a homeopatia no SUS. Então, o que Uberlândia fez? E eu assisti essa exposição num evento específico de PICs. Então, lá, quem tem interesse pela homeopatia, eles fazem primeiramente um encontro coletivo com 20, 30 pessoas numa sala, e expõem o assunto. As pessoas que naquele momento sentem afinidade pela proposta homeopática, nesse momento, então, é marcada uma consulta individual. Com isso, pessoas que não iriam aderir ao tratamento, por não se sentirem afins com a prática, já não vão mais fazer a prática de consulta individualizada. E com isso o município ganha tempo e consegue realmente encaminhar e tratar os problemas de saúde daquelas pessoas que têm interesse na homeopatia. Então, essa é uma estratégia que vários municípios podem usar. Primeiro, fazer algo coletivo e daí ali já delimitar quem tem interesse e quem não tem. É uma proposta bem interessante. Sim. E um outro município no nosso estado é a cidade de Esteio, onde foi inaugurado um centro de referência em práticas integrativas e complementares, que é o CERPIX. Foi inaugurado em 21 de outubro de 2019, então não tem nem um ano ainda de fundação. E ali nós temos, naquele momento da inauguração, tinha massoterapia, homeopatia, fitoterapia, yoga, reiki, cromoterapia, acupuntura, dança circular e musicoterapia. Então, aqui são 2 municípios que eu quero trazer para esse momento, que tem centros de referência em PICs. Então, são municípios que poderiam ser procurados pelos gestores para conseguir mais detalhes, como é que eles implantaram esse sistema. É uma dica que eu dou aqui nesse momento. Perfeito. Aqui em Rio das Ostras, nós tivemos, nas últimas 2 conferências de saúde, em geral, os delegados que fizeram parte dos últimos 2 votaram sempre muito a favor a nós termos as PICs implementadas no município. Interessante que na última vez tinha 5 grupos de discussão, os 5 grupos trouxeram essa demanda aqui no nosso município, né?
E, infelizmente, já passou 1 ano, quase 2 anos, né? E nada foi feito. Nós não temos. Na realidade, nós temos médicos homeopatas, isso é verdade. Um núcleo muito bom de médicos homeopatas no SUS. Eu já consultei, fui muito feliz na consulta. A consulta realmente é demorada, né? Mais de hora. E é uma investigação na vida, né? Mas muito interessante, assim. Mas nós não temos um centro de PICs. E, por exemplo, fitoterapia, plantas medicinais. Nós temos, em outros municípios aqui perto, Roger, já um estado bem mais avançado do que em Rio das Ostras. Tem o município de Casimiro de Abreu, que já implementou várias PICs, né, por volta de 10 no município, e nós temos o município de Macaé, que tem um centro de referência das PICs no município. Então, é um município rico, né? Macaé é um dos 40 mais ricos do Brasil. Mas também, assim, o que eu entendi do que as pessoas me falam, existe o centro, mas é injetado pouca verba. E as pessoas, com o bem-querer, que vão levando o centro adiante, né? Parece que isso é muito recorrente também. Ah, tá bom. Se vocês querem fazer as PICs, então façam. Mas virem-se, porque o gestor aqui em Rio das Ostras, me foi dito alguma vez, como que eu vou aplicar nas PICs se eu tenho que aplicar no centro cirúrgico? É o que eu escuto aqui também. É o normal, né? É uma questão de organização, né? Mas aqui, Gilberto, eu dei esse exemplo dos 2 municípios e você já citou outros do estado do Rio de Janeiro que tem um centro de referência em PICs. Mas eu quero deixar bem claro que não é obrigação iniciar com esse grau de implantação no município. Inicia-se de uma maneira mais branda, com algumas partes integrativas, e depois, com o tempo, se cria um centro de referência. Não há necessidade de iniciar com o centro de referência. Mas é importante entrar em contato com os municípios que já têm um centro de referência, porque eles podem dar o passo a passo. Nós começamos assim, evoluímos com o centro de referência. Daí tem toda a informação. Por esse motivo que eu falei isso. Sim. Então, vamos imaginar, nós saímos de uma conferência que está pedindo um centro de PICs na cidade. O gestor fecha os olhos e deixa rolar o tempo, né? Porque eu acho, ou porque não sabe o que é PICs, né? Os políticos em geral eles não sabem que são PICs. E isso acho que é a primeira questão que nós temos que tratar, né? Esclarecer o que é PICs, o que tem atrás dessa sigla, né? O que se tem atrás dessa sigla é saúde. Saúde é... complementar integrativa, isso é muito importante. Que é complementar integrativa e que não tem um custo tão elevado. Não, eu dei números aqui, é muito pouco. Ainda assim, pelo bem que faz, né? Por exemplo, ansiedade. Né? Hoje é muito interessante como que pessoas de 7, 8 anos já estão ansiosas. É muito comum isso. E as PICs, né? A Aurico, por exemplo, lida muito bem com essa questão da ansiedade. Né? Assim, a olhos vistos, na primeira semana já modifica a maneira da pessoa. Muitas PICs podem... Opa, desculpa. Muitas PICs podem ser usadas nessa questão de ansiedade. Você falou da auriculoterapia. Nós temos a homeopatia, nós temos as plantas medicinais, a terapia floral, a aromaterapia. Então, nossa, muitas possibilidades distintas para tratamento de ansiedade. É uma questão de procurar o profissional mais capacitado. Com certeza, os resultados são muito bons. E vamos falar uma questão assim, né? A medicina tradicional, essa nossa tradicional que eu digo não, essa medicina do dia a dia, que é a convencional,
ela trata de medicamentos que muitas vezes vicia a pessoa, né? Que está ansiosa, depois tem que fazer um desmame, bem dizer, né? Desmame. Enquanto que, se usar plantas medicinais, fitoterapia, homeopatia, vai ter um efeito tão ou melhor, sem essa questão do vício, né? Sem essa questão da dependência. Eu acho que isso é um grande ganho para a saúde, um grande ganho para a saúde. Eu ia complementar a sua fala dizendo o seguinte: todos os medicamentos sintéticos que se compram em farmácia ou que o gestor adquire por licitação, sem exceção, eu digo isso como farmacêutico, tem efeitos colaterais, todos, né? As práticas integrativas e complementares em saúde, não posso dizer que não possa dar algum efeito adverso, pode dar, mas é muito inferior a um medicamento sintético. A chance de recuperação é mais rápida. Eu vou citar o meu caso. Quando eu tinha lá meus 5 anos de idade, eu fui tratado com antibiótico, o meu corpo foi extremamente lesado e lesionado, e o meu baço praticamente todo destruído. Eu fiquei 5 anos consecutivos, diariamente, me tratando com homeopatia. Então, nesse momento, além de me desintoxicar da medicação, o meu corpo teve que se regenerar para se recuperar e voltar a ter saúde. E eu digo aqui para vocês que naquele momento lá, eu me lembro como se fosse hoje, porque era muito intenso. Eu sentia pessoalmente os danos que o antibiótico me trazia no corpo. Eu não sentia mais gosto da comida, nada tinha gosto. Quando eu comecei a me tratar com homeopatia, no primeiro dia eu senti gosto da comida. E eu perguntei para minha mãe: mãe, o que tu colocou na comida hoje, que hoje tem gosto da tua comida? A mãe disse: eu não pus nada, meu filho. Isso a homeopatia fez comigo, tá? Então, pode ser um tratamento não rápido, pode ser um tratamento de médio prazo, para mim foi de 5 anos, tá? Mas é um tratamento que no primeiro dia já começa a dar efeito. Você, Gilberto, citou que o seu problema de dor com a acupuntura, em uma sessão a dor sumiu com a acupuntura. Então, para você foi rápido, para mim não, porque eu já estava num estado bem crônico, mas eu senti efeito no primeiro dia. Então, a chance de ter algum efeito adverso com uma PIC é muito inferior, e isso acontece quando ou o corpo do usuário tem algum problema que não foi diagnosticado pelo profissional, que pode acontecer, ou então foi procurada uma pessoa que não tem formação suficiente. Então, isso tem que deixar bem claro. A pessoa tem que ter uma boa formação, porque são os maus profissionais que, uma vez, que denigrem toda uma classe. E isso acontece nas PICs também. Então, sim, não se pode julgar por um profissional toda uma classe que trabalha, por exemplo, com homeopatia. Não se pode. Porque assim como tem maus médicos no sistema público de saúde, da medicina convencional, também existem maus profissionais das PICs. É uma coisa natural, tem que procurar um bom profissional. Mas, Roger, esse relato que você deu, eu vou me permitir dar um também. Eu tive um problema muito sério de amigdalite quando eu era pequeno. Eu também. E chegou, né? Porque a gente, qualquer coisinha, usava o tal do antibiótico. Era o antibiótico, era comum. As nossas mães gostavam tanto da gente que aquela época era o antibiótico, né? E chegou uma época que quase que eu tive que fazer uma cirurgia. Casualmente, eu vi uma pessoa que comentou de uma homeopatia. Me disse, é só 3 vezes por dia, né? 30 gotinhas cada vez. Eu comprei. E até hoje não fiz cirurgia de amígdalas. Né? Até então, nisso a gente é igual, eu passei pela mesma situação. Eu acho que isso é importante passar esses relatos para as pessoas ficarem por conta da importância das PICs na homeopatia, né?
Porque assim parece que o todo-poderoso antibiótico que tudo resolvia não estava mais resolvendo nada. E, na realidade, aquela aguinha de nada, que é a homeopatia, como algumas pessoas falam, né? Livrou a gente de quê? De uma cirurgia. Então, mas agora eu queria retomar esse assunto, Roger, já que nós estamos falando dessa questão da qualificação, né? Você e eu trabalhamos com plantas medicinais. Em geral, a literatura das plantas medicinais, infelizmente, é muito, muito poluída. São plantas trocadas, ou então inverdades escritas, que tu fica assim com o cabelo em pé, né? Da babosa, por exemplo. Eu queria que comentasse assim sobre essa qualificação do pessoal em Pix. Então, como que você qualifica? Né? Por exemplo, reiki, fitoterapia, vamos pegar um exemplo de fitoterapia para as pessoas terem claro, né, que ninguém sai receitando fitoterápico sem ter uma especialização, sem ter feito. Né? Fala sobre isso, por favor. Talvez nesse ponto da fitoterapia a gente pense um pouquinho diferente, mas eu vou dar duas possibilidades para fitoterapia, tá? A primeira é fazer um curso de especialização, mas eu conheço pessoas incríveis que conhecem muito de planta medicinal e que não fizeram curso de especialização. Tem essas pessoas, isso é verdade. Que elas pegaram na literatura mais confiável que existe em plantas medicinais. Então, a pessoa tem que saber buscar uma boa literatura para evitar isso que você falou, de usar uma literatura com inverdades. Então, pessoas podem se capacitar adquirindo e estudando por uma ótima literatura científica que existe. Inclusive, no Brasil também nós temos um elemento fitoterápico, nós temos formulários o formulário fitoterápico da Anvisa. Então, alguma literatura nós temos a nível de Ministério da Saúde. Mas nós temos também vários livros que podem ser usados, inclusive livros elaborados pela Fiocruz. Nós temos muitos livros bons que são exemplos que podem ser usados. Os meus. Os teus. Tem os livros do professor Matos, que foi o criador da farmácia viva no Brasil. Então, nós temos muitos livros bons. Eu não faço uma exigência que a pessoa que trabalha com fitoterapia faça um curso de especialização. Por quê? Como farmacêutico, o meu conselho profissional não exige especialização, exige uma formação. Então, eu posso fazer um curso de formação em fitoterapia? Sim. Mas, para qualquer PIX, um curso não vai te dar um conhecimento suficiente, um único curso. Tu vai sempre ter que estudar. Então, o curso é um pontapé inicial. Depois, tu vai ter que estudar por conta e aprofundar o conhecimento. Então, aqui eu quero fazer duas colocações. É um curso e um estudo à parte. São as duas coisas. Isso é tudo, né? Por exemplo, um advogado, um veterinário, um farmacêutico, um biólogo, que se formou, mas dali para frente tem que aprender muito ainda, né? Muita estrada. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do Covid, assim, um pouquinho, bem rápido, porque é um momento atual, e depois a gente pode entrar nessa questão, eu acho que é mais da implantação prática, né, para o gestor. Acho que a gente consegue. 2 minutos para o Covid, então. Tá. O Covid. Nós temos várias PICs que podem ser usadas para alívio de sintomas em função do coronavírus. Então, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa liberou vários arquivos que estão disponíveis na internet. Então, ali tem aromaterapia, quais são os aromas para tratamento de sintomas de pessoas que estão bem comprometidas com a questão do coronavírus. Também, na saúde mental, o consórcio falou das práticas corporais, da medicina tradicional chinesa, falou do yoga, da meditação, da acupuntura. Então, aqui eu estou falando duas coisas, a parte mental e emocional e, ao mesmo tempo, a física, né? Então, se pode tratar as duas coisas.
A terapia floral também, Observa Pix lançou um documento só de terapia floral. A Sociedade Brasileira de Naturologia também liberou um documento muito interessante sobre as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, do Ayurveda, também falou do própolis e falou da meditação. Então, nós temos tratamentos para sintomas do Covid, mesmo que não sejam de cura, é de alívio de sintomas importantes. A homeopatia, vários protocolos foram lançados para tratamento do Covid com homeopatia. Inclusive aqui em Rio das Ostras. Pois é. A ozonioterapia, que infelizmente teve debates tanto na Rede Globo quanto em rádios aqui no nosso estado, na Rádio Gaúcha, que fizeram uma distorção da ozonioterapia. A ozonioterapia retal alivia muito dores, porque tem pessoas que, quando infelizmente se contaminam com o Covid, elas têm diarreias muito intensas, muita dor. Então, a ozonioterapia pode ser utilizada nesses casos também. E nós temos as plantas medicinais. Como? Contribui. E nós temos também as plantas medicinais. O Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa liberou um encarte só de plantas medicinais. Tá? Então, esse é um programa bem rapidinho para mostrar que tem várias PICs que podem ser usadas para tratamento de sintomas do Covid. Tá? Poderíamos fazer uma live só sobre isso, porque assunto não falta. Mas tem relatos na literatura, tanto que o consórcio acadêmico buscou essas informações e observa PICs baseado em evidência científica. Então, tem como usar as PICs nesse momento de pandemia. Sim, como prática complementar, né? Isso. Vamos deixar bem claro para as pessoas também terem essa clareza. Mas, Roger, uma grande questão é como implementar no município um centro de PICs. Nos fala um pouquinho sobre isso. É complexo, né? Porque, como nós falamos, os gestores muitas vezes dizem, nós não temos dinheiro para começar, por exemplo, com fitoterapia, tá? Alguns fitoterápicos realmente têm um custo mais elevado. Eu não vou dar aqui exemplos para não é o meu papel. Mas existem outros fitoterápicos que são extremamente baratos, tipo xarope de guaco, né? É um broncodilatador, um expectorante com comprovação científica desses efeitos e que tem um custo muito inferior e uma diminuição significativa de efeitos colaterais em relação a outros xaropes broncodilatadores sintéticos. Então, há necessidade de uma investigação para buscar aquelas PICs e dentro de uma PIC em especial, como eu estou falando da fitoterapia, buscar dentro da fito aquilo que tem um custo menor. Então, nesse momento, o farmacêutico tem um grande papel de auxílio aos gestores. E eu sei de exemplos aqui no nosso estado que, depois que foi contratado um farmacêutico, diminuiu muito a medicalização no município e o custo foi tão grande no impacto do orçamento que o gestor quis contratar um segundo farmacêutico. Porque o farmacêutico viu o que era correto e o que não era correto de usar de medicação no município e deu outras possibilidades. Aqui eu citei o xarope de guaco. Então, não é uma coisa difícil. É uma questão do gestor querer mudar a situação do seu município e de buscar um profissional por concurso público, farmacêutico concursado, que vai trazer um retorno para o município. Então, a primeira questão é querer, né? Ter definido uma política para isso. Aqui em Rio das Ostras, nós, a FRJ, conversamos com a prefeitura e começamos a implantar farmácias vivas aqui. Farmácias vivas, para quem não sabe, tem 3 fases, fase 1, 2, 3. Então, nós terminamos a primeira fase com sucesso e quando nós fomos começar a segunda fase, mudou de prefeito. O prefeito novo nem nos recebeu e pediu que nós nos retirássemos do município. Quando nós tínhamos ganho quase 200 mil para implementar no município, das farmácias vivas. Daí nós saímos,
que já que não nos querem, vão fazer o quê? Saímos, fomos para Quissamã. Lá em Quissamã, nós começamos todo o trabalho de novo. Primeira fase, agora começamos a segunda fase e já conseguimos por volta de 600 mil. Então, temos lá os canteiros, já começamos a produzir realmente, começar a produzir a planta em si, em quantidade. Elegemos as 10 plantas que nós vamos trabalhar. Isso é importante, né? Mas por quê? Porque a prefeitura de lá quer fazer isso. E aqui tinha condições e o gestor da época simplesmente disse não. Você comentou a questão da farmácia viva. Então, nós temos duas legislações. Nós temos a do Ministério da Saúde, que é a RDC 18 de 2013, e tem a legislação específica do Ceará. A legislação do Ceará divide em tipo 1, 2 e 3. Que a tipo 1 é a planta in natura, a tipo 2 é o chá medicinal, ou seja, é a planta medicinal seca e embalada, como a gente compra em supermercado, por exemplo, seca e embalada, ou então numa farmácia de produtos naturais, ou numa farmácia comercial, né, que se encontra a planta medicinal embalada, e o tipo 3 seria o manipulado. Então, isso é o 1, 2 e 3. Mas a legislação nacional, que todos os outros estados, com exceção do Ceará, têm que cumprir, a legislação da Anvisa, onde ela não divide 1, 2 e 3, mas lá está tudo no pacote. Né? É tudo ali, mas não divide 1, 2 e 3. Só para esclarecer, para não dar um conflito de informação. Porque tem muita gente que acha que a legislação nacional é 1, 2 e 3, e não é. Não, Nós aqui optamos por isso, né? Sim. É que é mais fácil, quando tu fala 1, 2 e 3, quem é da área sabe o que significa, isso. Mas quem não é, não sabe. Mas assim, continuando aqui... desculpa, Gilberto. Continuando essa questão, no município, como implantar a KITS? Então, começa por contratar profissionais competentes. Aqui eu citei o caso do farmacêutico, que pode diminuir muito a medicalização do município. Isso diminui o gasto público com compra de medicamento. Esse é o primeiro ponto. Sobrando recurso, pode usar para PIX. Agora, entrando nas PIX, né, tem que se buscar também profissionais com formação. Tá? Então, tem que ser profissionais que conheçam aquela PIX para que não dê problema no tratamento de saúde dos usuários do SUS. Então, nesse caso, tem duas possibilidades para o gestor. Ou, melhor, tem 3 possibilidades. Tá? A primeira é o trabalho voluntariado, que eu não recomendo, porque um trabalho voluntário é um trabalho que normalmente dura 2 anos. Todo um trabalho que foi implantado no município, o voluntário tem que sair por uma questão legal, para não adquirir vínculo no município, e daí todo aquele trabalho se perde. Então, como eu não recomendo o trabalho voluntário por essa questão, eu já vi vários serviços incríveis serem descontinuados por isso, tá? Eu não sou contra o trabalho voluntário, eu sou contra a possibilidade de término desse serviço no município. Entendi, é verdade. Porque o voluntariado pode realmente dar um corte drástico. Então, fora isso, eu dou outras 2 possibilidades, tá? A primeira, hoje em dia, inúmeros profissionais de saúde do SUS têm uma afinidade com alguma ou com mais de uma PIX e têm formação. Então, são profissionais de saúde que já trabalham no sistema convencional de saúde, mas conhecem PIX. Então, esses poderiam organizar 1 ou 2 turnos por semana, combinando com o gestor, e nesse período elas poderiam aplicar as PICs no município com os usuários do SUS. E nós temos, né, muitas pessoas concursadas, como enfermeiros, médicos, farmacêuticos, que querem fazer isso. Isso, daí entra o fisioterapeuta, entra o odontólogo, entra o nutricionista, e todos esses profissionais que tu já falou, inclusive farmacêutico, todos, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Então, eu dou uma sugestão para o gestor. Faz um levantamento no município, elabora um formulário
e distribui para cada servidor. Você conhece alguma Pix? Você sabe o que é Pix? E se tem informação, qual Pix? Pronto, ele vai ter um levantamento no município. Bom, eu tenho tantos servidores que conhecem auriculoterapia, eu tenho tantos servidores que conhecem fisioterapia, e assim o serviço vai se organizando aos poucos. Porque aqueles profissionais que muitas vezes eles nem se conhecem, que sabem que tem essa formação. Então, ali vai formar uma rede de cada PICs dos profissionais de saúde daquele município que conhecem aquela prática. Tá? Então, essa é a minha primeira sugestão. A segunda, com o passar do tempo, vai evoluindo isso e daí pode ser contratado por serviço público um servidor específico para uma Pix. Daí seria de segunda a sexta direto. Então, esses são caminhos que se vão galgando no município. E uma outra sugestão que eu dou, no caso da fitoterapia, inúmeros municípios fazem um levantamento a nível da população, para o usuário, quando vai lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, pergunta para o usuário se ele conhece alguma planta medicinal. Então, ali, fazendo um formulário com os usuários do SUS, vai se saber, por exemplo, no caso da fitoterapia, quais são as plantas medicinais que eles usam em casa. Com isso, vai se fazer um levantamento quais são as plantas mais usadas naquele município. Então, isso pode evoluir futuramente para o município criar um horto de planta medicinal baseado nessas mais usadas pela população, e daí, com o tempo, pode ter a planta medicinal na forma de um chá medicinal no SUS daquele município, como já acontece no nosso estado, no município de Nova Petrópolis. Eles têm já 10 chás medicinais no SUS. Então, é um caminho que se galga pouco a pouco. Então, um formulário para os usuários e um formulário para os servidores do município, para saber o que ambos usam em Pix. Com isso, o gestor vai saber direto qual é a Pix que tem mais chance de ser implantada no município. Não adianta só o gestor querer. O usuário também tem que ter uma afinidade aberta. São os dois lados. Tudo tem que comunicar entre si. Roger, por incrível que pareça, já estamos terminando a live. Sim. Me diz uma coisa, por favor. Assim como eu, tem várias pessoas que estão pré-candidatos, tanto a prefeito como a vereança esse ano. Deixa um recado rápido para essas pessoas, como do legislativo, do executivo, como que essas pessoas podem contribuir? Então, resumidamente, eu quero aqui deixar meu depoimento que as PICs têm um grande impacto na qualidade de vida dos usuários do SUS, porque eu também uso direto PICs no meu dia a dia. Então, elas têm eficácia e segurança. Então, eu recomendo que o gestor avalie no seu município quais são as PICs mais adequadas para a realidade de saúde do seu município. Então, tem que ser feito um levantamento epidemiológico. Quais são as doenças que tem no seu município? Normalmente, isso já tem levantado. Então, levanta as doenças. Depois, mediante isso, procura quais são as PICs mais associadas ao tratamento dessas enfermidades. E daí fazer esse levantamento com servidores quais que poderiam já começar a usar essas PICs no município. Então, um caminho, verificar a epidemiologia, verificar as PICs que tratam essas enfermidades e daí buscar os servidores. É o tripé que eu recomendaria, esses 3 passos. Então, por aí. Eu tenho mais que uma ligação, mais que uma simpatia pelas PICs, eu acho que realmente ela contribui muito para a saúde do município, das pessoas em geral, né? E nós temos que começar justamente aproveitando os profissionais que nós temos no município, né? Por exemplo, homeopatia, que a gente já tem uns quantos no município, a Eurico, né, que tem muitas pessoas, tem a Universidade de Santa Catarina, né, a Federal de Santa Catarina, que dá curso gratuito para as pessoas se formarem em Eurico. Né, eu acho que as práticas mais fáceis de se encontrar nos municípios
vão ser a auriculoterapia, terapia floral, as plantas medicinais. Aproveitando esse gancho, Gilberto, rapidinho, eu tenho aqui uma tabela com as PICs que tem mais a nível de Brasil, já para orientar o gestor, o que mais é usado a nível de Brasil? Vamos lá. Então, é a medicina tradicional chinesa, a antroposofia, a homeopatia, as plantas medicinais, essas são as 4 mais usadas. Então, plantas medicinais, homeopatia, antroposofia e medicina tradicional chinesa são as 4 mais usadas. Isso já orienta o gestor. Mas também nós temos muitos registros de medicina ayurvédica, de termalismo, crenoterapia e de práticas corporais e mentais, além de técnicas manuais, como a massoterapia. Então, essas são as mais usadas. Então, isso já orienta o gestor, tá? Essa tabela, se o gestor procurar no Ministério da Saúde, tem um boletim, até eu posso lhe passar, Gilberto, esse arquivo, que foi da Política Nacional de Práticas Integrativas, um levantamento dos anos de 2017, 18, 19, o que é mais usado no nível do Brasil. Isso você pode disseminar, porque é algo prático do dia a dia da realidade brasileira dos municípios. Sim, sim, sim. Bom, meu amigo, eu fico muito agradecido pela nossa conversa. Hoje nós estamos aqui na casa do PDT, como eu falei antes, e um pessoal me auxiliando agora para a gente terminar a live, tá? É um assunto que a gente não esgota de uma primeira vez, né? Certamente nós vamos ter mais oportunidades em falar sobre, né? E eu vou terminar, Roger, dizendo de que toda pessoa que trabalha com Pix é uma pessoa apaixonada pelo que faz, né? Apaixonada pela saúde, pelo bem-estar das pessoas, assim como eu, assim como você. E eu quero te passar a palavra, então, para te também ter a finalização da live. Então, eu agradeço a oportunidade, Gilberto, a você e a sua equipe, de propiciar esse momento de troca de informações e conhecimentos. Espero que os gestores consigam aplicar o que nós falamos hoje no dia a dia dos seus municípios, principalmente os candidatos, né, a futuros prefeitos e vereadores, e que levem em consideração que o orçamento necessário para implantar uma PIX é bem inferior, como eu falei, ao invés dos bilhões que o governo federal usa, só proporcionalmente são 2,6 milhões, isso não é nada. Então, divide isso no município, é muito pouco. Então, é possível, sim, implantar PIX. Tem que ter essa organização que eu falei rapidinho, né, de fazer um levantamento no seu município, não é difícil. E, então, eu me coloco à disposição em outros momentos, né. Obrigado. É muito importante a gente debater cada vez mais a importância das PICs, e o Brasil é a referência mundial nisso. É reconhecido pela OMS como uma referência mundial em PICs. Tá bom. Roger, um grande abraço. Eu agradeço todas as pessoas que estiveram conosco. Essa live vai continuar aqui no meu perfil e as pessoas podem replicar, então, tá? Até uma próxima vez. Obrigado por tudo aí, Roger. Valeu. Um abraço. Tchau. Vou encerrar aqui. Aí. Clica aí. Pode terminar? Sim.